Essa é a palavra do Senhor. Uma passagem muito conhecida, né? Creio que todos vocês já devam ter lido em algum momento essa passagem. A cura do cego de nascença. E importante, algumas situações e observações que faremos aqui nesta manhã e o Senhor quer falar conosco através desse texto. Peço paciência mais uma vez com os irmãos, devido à minha debilitada voz, mas o Senhor vai me dar graça aqui hoje, amém? Glória a Deus. Irmãos, durante uma pregação de um pregador muito conhecido, chamado Jimmy Swaggart, né, irmão? Jimmy Swaggart, tá certo? Swaggart. Pronúncia um pouco. Todos conhecem, né? Todos conhecem. Hoje, inclusive, o irmão postou essa pregação no nosso grupo, que fala a respeito exatamente da palavra a qual o Senhor me coloca nesta manhã. Ele, sem saber, ele colocou lá no grupo de manhã essa pregação desse famoso pregador. Quem não conhece, né? Famoso pregador norte-americano, né? Que falava com eloquência, que ali pregava, né? Diante do Espírito. Aconteceram uns problemas com ele, né? Deu lá uma vacilada. Mas o que importa, irmão, é o conteúdo dessa mensagem, desta pregação que ele fez ali na década de 80 nos Estados Unidos da América. E durante uma pregação dele, ele fez uma breve, ele citou uma pesquisa realizada ali, aonde foi enviada a todos os ministros, né, todos os pregadores, aqueles que estavam no altar, né, na América, para que respondesse um questionamento. 4 questões foram enviadas ali para os líderes da época, então, na década de 80, mais de 40 anos atrás ali. Então, as perguntas feitas naquela ocasião foi: se crê na ressurreição do Senhor Jesus, se eles acreditavam no nascimento do Espírito Santo do Senhor Jesus, se eles criam também em Satanás e seus anjos, e a última pergunta que foi feita foi se eles acreditavam que a palavra do Senhor era inspirada por Deus. Foram 4 perguntas, não sei quem chegou a ver essa pregação, alguém já ouviu? Nunca ouviram, né? Depois vocês vejam, está no grupo lá. Então, irmãos, essa pergunta, ele cita essa pesquisa, e o que importa para nós é o resultado dela. O resultado que foi enviado, né, de volta. Então, eles enviaram essa pesquisa a todos os ministros ali da América, todas as pessoas que estavam à frente, eram lideranças, que estavam à frente de igrejas, que eram ministros do Senhor. E o resultado dessa pesquisa, irmão, é alarmante. Eu não vou entrar no mérito aqui do percentual, mas fato é que em todas essas perguntas, amados irmãos, todas as perguntas feitas, irmãos, ali nesta pesquisa, foi algo que me chocou e que vai chocar você se você parar para atenção ali nessas perguntas. E a resposta, irmãos, que importa para nós é que todas essas questões foram respondidas de que pelo menos 30% de todas essas questões feitas se acreditavam em Jesus, que se acreditavam que Jesus tinha nascido do Espírito Santo, se acreditavam em Satanás e seus anjos, se acreditavam que a Bíblia é inspirada por Deus. Eles disseram não, a maioria, irmãos. A maioria, ali não a maioria, em determinadas questões, o percentual ia para 80%, 70%. Imagina que pessoas que estão à frente de igrejas, naquela época, lá atrás, na década de 80, essa pesquisa feita em 85, 89, ali os líderes respondiam, a maioria, e não teve nenhuma que foi zerada por cento. Eles disseram, não, nós não acreditamos em Jesus. Eles disseram, não, nós não acreditamos que Jesus tenha nascido do Espírito Santo. Muitos pregadores da época disseram, não, nós não acreditamos que a Bíblia é inspirada por Deus. E não, nós não acreditamos que existe o poder das trevas. Satanás, então, não existe. Percebe, irmãos, o significado dessa pesquisa? Significa, então, que todos aqueles que estavam sendo líderes, ministravam na época, tinham o poder de ensinar as pessoas através de Deus, é claro, tinham ali a incumbência de ensinar, não acreditavam, a sua grande maioria, nessas 4 perguntas fundamentais da nossa fé. Se não acredita em Jesus, se não acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo, se não acredita nas trevas, em Satanás, se não acredita na Bíblia, o que é que faz para ensinar? Como ensina, então? Qual é a palavra que se ensina? Irmãos, é muito assim, assustador, porque na Europa, que foi o berço, nós sabemos, do cristianismo,
Nós sabemos que houve reforma, Martinho Lutero, muitos outros ali, né, que reformaram, né? Muitos outros participaram e hoje vê que muito pouco se restou daquilo. Poucas pessoas, apenas 5% na Europa do cristianismo ainda existe. Nos Estados Unidos nem se fala, há poucas pessoas, né? Que ali, pouca porcentagem que ainda permanecem ali firmes na fé. E no Brasil então nem se fala. Detalhe que essa pesquisa foi feita há 40 anos atrás. E como estamos hoje? Como será que estamos hoje, amados? Então há uma intenção, amados, de se apagar o cristianismo da face da terra. Nós sabemos que essa intenção é do mal e sabemos sim que existe isso, mas quando a gente para pensar e ver dados existentes, nós, irmãos, ficamos um pouco assim frustrados e um pouco alarmante. Mas Jesus disse que nós não poderíamos nos espantar com isso, né, irmãos? É a tal apostasia, é que no final dos tempos as coisas seriam dessa maneira, mas ainda assim, irmãos, é importante que nós estejamos alerta, atento, para que esta apostasia não pegue a gente, para que nós não sejamos cometidos por ela. E hoje, amados, nós estaremos ministrando nessa palavra. É a tal da cegueira espiritual, a qual aquele jovem, aquele homem que você acabou de ler, estava cego, né? Estava cego e não podia ver, e o Senhor ali fez um milagre. Mas, amados irmãos, vamos estar vigilantes, atentos, para que esta apostasia, como disse, não nos surpreenda e nos pegue sem nós percebermos. Amados irmãos, a cegueira espiritual é algo que sempre existiu. É algo que sempre existiu, desde a época remotas. Veja, por exemplo, a palavra do Senhor, quando a gente lê 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, aonde um certo profeta chamado Eliseu estava cercado. Estava cercado porque o rei da Síria mandou enviar tropas, um exército, porque ele estava atrapalhando os planos do rei da Síria. Então Eliseu é cercado junto com o seu moço, quem não se lembra dessa passagem. E em 2 Reis 6,14, depois você lê na sua casa, de noite os exércitos estavam cercando ali o profeta Eliseu. E ele estava tranquilo e calmo, mas tinha alguém que estava desesperado, que era o seu moço. O seu moço diz: olha, o que nós vamos fazer, Eliseu? O exército está nos cercando, o que nós vamos fazer? E Eliseu, ele fala ali no versículo 14, ele diz: não temas, porque são maior o que está conosco do que está com eles. E ele, naquele momento, Eliseu ora e diz: Senhor, abra os olhos desse rapaz. E quando os olhos dele se abriram, o que ele viu? Nas montanhas, cavalos de fogo, ali cheio de cavalos de fogo ao redor de Eliseu, carros de fogo, e ali dizendo: olha só, e ele abriu os seus olhos, estavam vendados. É a cegueira espiritual. Essa cegueira, amados, que nessa pesquisa nós sabemos que muito antes já havia a intenção do mal de acabar com a igreja do Senhor, de acabar com o cristianismo, e a gente sabe que ele está conseguindo, mas sabemos também que a profecia bíblica, a apostasia, faria parte dos últimos dias, assim como o amor de muitos também vão se esfriar, não é, irmãos? Então, queridos irmãos, o que dizer então de Tomé também? Que Tomé só creu quando ele viu o Senhor Jesus, né? Ele viu as marcas do Senhor, ele viu o lado furado, ele diz: não, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou mesmo se eu ver as suas marcas nas suas mãos e do seu lado. E aí Jesus disse, apareceu para ele e disse: olha, você viu, você creu porque você viu. Há vários tipos de cegueira, irmãos, espirituais. Tomé estava cego, Tomé estava incrédulo de que Jesus pudesse realmente ressuscitar. Assim como aquele moço de Eliseu também não conseguia enxergar certas situações espirituais. Não estava ainda pronto, mas Eliseu orou e ele pôde ver. Essas são dois exemplos a qual a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, fala. E dentro de tantos outros exemplos. O que fazer então diante de uma situação de muitas vezes a gente está cego diante de certas situações, de como se comportar com relação a isso, e a palavra do Senhor hoje vai falar conosco. Nós lemos o texto no capítulo 9. Acompanhe comigo, a sua Bíblia está aberta. Estamos aqui hoje, estaremos falando a respeito desta passagem bíblica. E a gente sabe, irmãos, que essa cegueira espiritual vai aumentando. Chega um momento que toma proporções inimagináveis. E aí você vê a situação que estamos hoje. Aí o que aconteceu? Deus então enviou o seu Filho. Jesus veio para quê? Para dar vista aos cegos,
para realmente fazer enxergar aqueles que estão cegos. Como eu disse no começo ali, ele é a luz do mundo, nós louvamos, né? O Senhor é a luz do mundo. Então quando ele vem, muitas pessoas que estavam em trevas puderam ver a luz. Então Jesus vem para dar vista aos cegos. Então estamos aqui hoje, irmãos, passamos por momentos de cegueira, né? Todos nós que estamos aqui hoje, em algum momento da nossa vida, passamos por um período de cegueira espiritual. Veja que a palavra do Senhor vai falar aqui conosco. Mas Jesus, ele é aquele que ele sempre nos salva nos momentos em que nós estamos cegos, no momento em que a gente não consegue enxergar, né? Assim como fez com esse homem. E acompanhe comigo, e diz o texto, versículo 1, passava Jesus, viu um homem cego de nascença. Amados, esta era a nossa condição. A grande maioria dos que estão aqui hoje também, em um momento da vida, estavam cegos. Estavam cegos diante de situações que estavam acontecendo à nossa volta, debaixo dos nossos olhos. Perceba que nós, quando abraçamos a fé, nós vivemos um evangelho genuíno, nós queríamos servir ao Senhor de todo o nosso coração, queríamos retribuir ao Senhor aquilo que Ele tanto nos fez, que foi morrer por nós, que foi nos salvar da nossa condição. Nós só queríamos seguir a Jesus, nós só queríamos amá-lo assim como Ele nos amou e querer fazer sempre a sua vontade. Mas você, assim como eu, passou por lugares que não era dessa maneira. A gente via, às vezes não via, mas estava aos nossos olhos, situações que aconteciam, coisas ali que aconteciam que não eram, vamos dizer assim, condizentes com a palavra do Senhor. Coisas que ali estavam acontecendo, mas nós estávamos com o nosso coração puro, nós não tínhamos ali intenção, assim, não via muitas vezes as coisas acontecendo. E a gente sabe, amados, como as coisas estavam degringoladas, já estava acontecendo, mas nós não víamos o que estava acontecendo. As coisas estavam acontecendo, muitas coisas estranhas, coisas que não estavam na palavra. Quem já passou por isso? Todos nós, porque nós somos oriundos de outras congregações, de outras denominações. Nós viemos de outros lugares a qual tanto nos machucou, tanto nos humilhou, tanto nós passamos por momentos difíceis, né, irmãos? E nós ainda assim estávamos lá 2, 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, quem sabe? E nós continuamos naquele lugar. Mas o problema é que nós estávamos cegos. Embora fosse nítido aquilo que estava acontecendo, claro como a luz do sol, nós não podíamos ver porque estávamos cegos. Estávamos ali com os olhos vendados e nós não conseguíamos enxergar os erros, né? Os erros, as doutrinas humanas que eram disseminadas e estavam totalmente fora da palavra. Assim como aquele homem, irmãos, a qual é cego de nascença, o Senhor Jesus passou e viu aquele homem, ele estava cego. Muitos que estão aqui nasceram em lugares, nasceram de novo. Estou me referindo a uma cegueira espiritual. Aquele rapaz, ele era cego de nascença. Não somente de nascença, mas também ele tinha uma cegueira espiritual a ser resolvida. E Jesus está lá naquele momento para curar aquele homem da sua cegueira. Aleluia. Então, irmãos, em se tratando de cegueira espiritual, ela é muito mais nociva e muito mais danosa do que a cegueira física. Por quê? A cegueira espiritual, o que faz? Pode nos levar à perdição. Pode fazer com que nós venhamos perder a nossa salvação. Então, se permanecer cego até a volta do Senhor Jesus, nós não encontraremos com Ele. Então, ela é mais nociva do que a física. Então, Jesus disse, temei aquele que não só pode matar o corpo, mas também pode levar para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, a alma, irmãos, eterna, ela vive eternamente. Então, perceba da importância de estarmos, amados, com os olhos abertos, com os nossos olhos bem abertos, manter os olhos abertos. Mas, irmãos, aconteceu muitas coisas, muitas pessoas, né, assim como eu e você estávamos cegos, mas assim como Jesus fez na vida daquele homem, em algum momento da nossa vida, o que aconteceu? O Senhor Jesus abriu os nossos olhos. O Senhor abriu os nossos olhos. De repente, às vezes, a gente parou para pensar e começou a enxergar um tanto de situações que já há muito tempo acontecia em determinados lugares, nas confissões de fé onde nós estávamos, que como que pode isso estar acontecendo? Tanto tempo e eu não consegui enxergar. Então chegou o momento, irmãos, que Jesus, ele nos libertou e abriu os nossos olhos, tirou as escamas que estavam nos nossos olhos.
porque a gente sabe que muitas coisas eram disseminadas desde o nosso nascimento de novo, ali a palavra, os ensinamentos errôneos que não estão na Bíblia, através de doutrinas humanas e também da religiosidade, que também leva à cegueira espiritual. Com o passar dos anos, decepção, frustração, né, humilhação, muitas coisas aconteceu conosco. E aí o Senhor teve misericórdia de nós, teve compaixão de nós, irmãos. E aí a gente teve que tomar uma decisão. Muitos de nós fomos para uma outra. E ali nós indo para uma outra, nós percebemos que os mesmos problemas estavam acontecendo que já na anterior. E aí nós, poxa, está acontecendo as mesmas coisas que eu estava na outra. E aí você para pensar, poxa, aí você vai para outra, acontecem as mesmas coisas. E aí você começa a refletir e dizer, poxa, o que está acontecendo? Aí você chega à conclusão de que esse problema é um problema crônico, existencial, é sistêmico. Então, essa disseminação de doutrinas humanas, aconteceu a cegueira lá atrás. Então, estão todos cegos. Então, quando está cego e não acredita, principalmente nas doutrinas da fé, as pessoas, irmãos, são levadas pela liderança a ficarem cegos. Cegos de tal maneira que não conseguem mais ver e abrir os seus olhos. Mas você percebeu que algo estava acontecendo. E o Senhor Jesus te deu, através do Espírito Santo, um entendimento. E aí você viu na palavra e olhava o que estava acontecendo. Olhava para a palavra e olhava o que estava acontecendo. Não, está fora. O que está acontecendo? Não. A palavra ela tem que ser pregada. Então, se no altar não está condizendo com aquilo que você está lendo, né, há algo errado. E nós percebemos isso através do Espírito Santo. Então, irmãos, faz sentido essa pesquisa 40 anos atrás. Faz sentido agora para nós, porque foi disseminado isso. Então, foi disseminado um evangelho contrário aos valores do Senhor Jesus. Um evangelho contrário ao que está na palavra. Então, consequentemente, o povo começou a aprender errado. E aí ficar cego e achar que aquele evangelho é o verdadeiro, mas sabemos que não é. E, irmãos, o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, Ele nos ama tanto que fez com que nós abríssemos os nossos olhos perante o que estava acontecendo. O milagre aconteceu, Ele abriu os nossos olhos. Vamos continuar o versículo 6. Olha, tendo visto isso, e Jesus vai fazer um milagre na vida daquele homem. Cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os lodos dos olhos do cego. E disse-lhe, vai-te no tanque de Siloé, que significa o enviado, pois foi e lavou-se e voltou vendo. Jesus realizou um milagre na vida daquele homem, a qual até então não conhecia a luz. Ele era cego de nascença. Ele nunca teve a oportunidade de ver a luz do sol. Nunca teve a oportunidade de enxergar a luz. A vida inteira ele só enxergava trevas, só enxergava escuridão. E essa, amados irmãos, repito, era a nossa condição. Nós estávamos cegos, nós não conseguíamos enxergar, havia uma venda em nossos olhos. Havia algo que fazia com que nós não enxergávamos certa situação. Mas graças a Deus, louvado seja Jesus, que nos tirou, irmãos, dessa cegueira no nome de Jesus. E você pensa muitas vezes que, poxa, foi mérito meu. Então eu mesmo vi certas situações acontecendo, eu mesmo, de mim mesmo. Amados irmãos, não podemos colocar o mérito em nós, porque nós não podemos fazer isso, né? Somente Jesus pôde, irmãos, tirar essas vendas dos nossos olhos, tirar essas escamas que estavam nos nossos olhos. Então foi Jesus, assim como Jesus fez na vida daquele homem, mandou ele, vai no tanque de Siloé, lava-te. Foi Jesus que nos conduziu, irmãos, a abrir os nossos olhos e fez esse milagre. Somente o enviado, o Messias, poderia, irmãos, fazer aquilo, dar visão aos que estão cegos de nascença ainda, que é o caso desse rapaz. Então, irmãos, ele estende a sua graça sobre nós. Ele estendeu a sua misericórdia. Ele viu a nossa condição e disse, não, eu não vou deixá-los dessa maneira. Eu vou resgatá-los. Mas não pense que isso foi porque nós somos melhores, ou porque nós somos mais bonitos, ou porque nós temos mais eloquência, ou mais qualidade do que os outros. Não pense isso. Não pense que só porque o Senhor abriu os olhos de você, que você é melhor do que os outros. O Senhor não faz nada sem propósito e sim por algum motivo. Então, se Ele abriu os nossos olhos, é por algo maior. É por um propósito maior. É para quê? Se Ele abriu os seus olhos, é para que você, que estava cego um dia, pudesse agora abrir outros olhos de outras pessoas, através do Espírito Santo que está na sua vida. Então, se Ele abriu os seus olhos, não é porque você é melhor,
não é porque você é mais bonito que o outro, não, é porque existe um propósito, porque ele sabe que você tem capacidade, sabe que você tem o Espírito Santo para também abrir outros olhos. Eu sei que você tem tentado fazer isso também, abrir os olhos de muitas pessoas, familiares, amigos, vizinhos. Toda vez que você olha, encontra com alguém, você ali fala do Senhor, fala, olha, o Evangelho é assim, o Evangelho não é esse que você está vendo, o Evangelho ele é puro, ele é simples, ele liberta, e você faz isso, mas é isso que Jesus quer de você, que você não fique parado, que você faça a vontade dele. Então tenha isso com você. Foi propósito do Senhor que ele abriu os nossos olhos para que nós também pudéssemos, amados, abrir outros olhos que estão cegos ainda com relação ao Evangelho verdadeiro. Seja grato a Jesus por ele abrir os nossos olhos, sempre sim, mas tenha com você que você tem uma responsabilidade de, através do Espírito Santo, abrir olhos de muitos cegos que estão aí por aí afora. Mas, irmãos, para que isso pudesse acontecer, para que Jesus curasse esse homem da sua cegueira, ele tinha que fazer algo da parte dele. Ele teria que obedecer ao Senhor. Ele então obedece ao Senhor. Jesus então o que ele faz nesse momento da cura? Ele pega o barro. Ele pega o barro, ali o lodo, coloca nos seus olhos e fala para ele, vai até o tanque de Siloé e lava-se. Então ele tinha, dentro dele, ele tinha que obedecer. Já imaginou? Você segue e alguém dizer para você, vai lá, vou pôr barro nos seus olhos, olha, agora você vai lá e lava-se, né, nesse lugar. Muitos achariam estranho se não tivesse fé, se não acreditasse naquilo, que aquilo era possível. Porque aquele homem, irmãos, já tinha com toda certeza passado por muitas humilhações. Era motivo de chacota muitas vezes, né, de zombaria, porque ele era um cego. E muitas vezes as pessoas são mal intencionadas e só querem ali tirar sarro dele, só querem vê-lo realmente ali para tirar sarro, né? Fazer brincadeiras ali de mau gosto. E ele não, ele obedeceu na mesma hora. Jesus pegou o barro, colocou nos seus olhos e disse, vai até o tanque e lava-te no tanque de Siloé. Porém ele confiou, ele obedeceu, assim como eu e você. Nós confiamos no Senhor, confiamos nele, que era essa decisão a ser tomada. Era essa decisão, não, pai, eu vou sair. O Senhor rogou ao Senhor, eu vou orar, o Senhor orou e disse, pai, me dá uma direção, me dá, né, uma saída. Eu preciso do Senhor. E o Senhor foi e falou com você. E você saiu de certos lugares que não professava o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno. Mas ainda assim, amados, Jesus abriu os nossos olhos. Mas tem muitos que ainda estão com os olhos fechados, né? Tem muitos que ainda estão com os olhos ali, estão cegos. Muito em função de que estão olhando para si mesmos, estão ainda com um orgulho e uma vaidade dentro de si, estão presas às suas próprias intuições, né? E ficam então para lá e para cá. Há tempos atrás, para você ter uma ideia, um irmão ligou para mim querendo congregar conosco, né? Como muitos ligam para nós, né? Mas essa situação foi uma situação atípica. Ele ligou para mim e perguntou qual era a mensagem, qual eram os temas que eram pregados aqui. Mas o que vocês fazem lá? O que vocês falam? Né? Qual é o assunto que vocês falam? Quais são os temas, né, que vocês fazem? Eu disse para ele, olha, aqui não tem um tema. Nós, pelo Espírito Santo, nós falamos a palavra do Senhor. Disse para ele, não tem um tema específico. Nós falamos sobre aquilo que o Espírito Santo deseja que a gente fale. Aqui a base é a palavra de Deus. Aqui nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Depois disso, ele nunca mais entrou em contato. Por quê, irmãos? Porque ele queria que falasse apenas de um determinado tema. Queria que seja falado apenas daquilo que ele queria que falasse. Mas sabemos que não é dessa maneira, né, irmão? O Espírito Santo é quem conduz a obra, é ele quem fala aquilo que ele quer falar da maneira que ele quer. Mas, irmãos, é isso. Como se as pregações girassem em torno desse tema, dele. E sabemos que o Senhor não faz isso, irmãos. Mas eu e você sabemos que as coisas de Deus não funcionam dessa maneira. A palavra, ela é direcionada sempre pelo Espírito Santo. Assim, irmãos, existem milhares de pessoas que estão presas ainda à cegueira. Estão cegas, mas não querem abrir os seus olhos. Mesmo o Senhor ali com eles. E não deixam que o Senhor faça o processo completo do milagre.
então eles ficam ainda cegos e vão ficar até que eles tirem as escamas dos seus olhos e possam ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas Jesus abriu os nossos olhos, nós obedecemos, nós confiamos no Senhor. E aí o que aconteceu? Quando pensamos que os nossos olhos foram abertos, nós abrimos nossos olhos, nossa vida vai mudar, nossa vida agora vai ficar tranquila, porque agora estou vendo certas coisas que não via, eu vejo agora certas situações, agora nós estamos aqui hoje, né, alimentando da palavra, nós oramos, buscamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, amados. Então o Senhor abriu os nossos olhos, não foi por mérito nosso, nós sabemos, mas o milagre aconteceu. E quando a gente pensa que está tudo calmo, tudo tranquilo, o que acontece? Acontece o que acontece no versículo 7 com aquele jovem, com aquele homem, olha só. Versículo 8, ó, acompanha comigo. Depois de um milagre ter acontecido, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que era cego, que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece com ele. E ele mesmo disse: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei. Aquele homem que foi curado da cegueira, agora, quando ele está transformado, ali, quando ele está curado, então ele tem que agora dar satisfações aos vizinhos, a todos aqueles que conhecem a ele. Então, muitos não acreditavam que isso fosse possível, aquele milagre fosse possível. Então perguntaram: olha, era ele? Não, parece com ele, mas não é ele. E ele mesmo teve que vir dizer: sou eu. Com você, o milagre que aconteceu, que Jesus transformou a sua vida, que Jesus te deu vista quando você estava cego. Quando as pessoas começarem a perceber o milagre que Jesus fez, abrir os seus olhos espirituais, as pessoas que te conhecem não vão acreditar também. Como pode? Será ela mesmo? Será ele mesmo? Como pode então ela sair dessa maneira daqui? Como pode ele sair dessa maneira daqui? Olha só o que aconteceu. O milagre aconteceu, mas eles não acreditam que você foi capaz até mesmo de criar coragem, irmãos. Porque é preciso coragem mesmo para sair de determinados lugares. Então muitas pessoas vão perguntar para você: o que aconteceu? É você mesmo? Né? É você mesmo, é aquela mesma que saiu aqui da igreja? Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Mas aí você diz: não, sou eu mesmo, sou eu. Jesus transformou a minha vida, abriu os meus olhos para coisas que eu não via ainda. Então sou eu mesmo, pelo milagre que Jesus fez. E aí, queridos, quando eles veem você em paz, sem aquele fardo pesado, sem aquele rigor da religiosidade, sem aquelas coisas que amarram os cristãos, que tem amarrado tantos aí, e aí as pessoas, mas no fundo elas vão perguntar e vão querer saber: mas como que pode acontecer isso com ela, né? E esse fardo, irmãos, foi o Senhor Jesus. E a tendência é o quê? As pessoas acreditarem que você vai de mal a pior quando sai. Você vai ver a sua vida vai afundar de uma tal maneira. Olha, se você sair daqui, a sua vida vai virar de ponta cabeça, nada vai dar certo para você. E as pessoas esperam o pior mesmo, do que ou esperam ou quer que isso aconteça. Olha só, a ruindade, a maldade das pessoas é grande, irmãos. Mas elas veem que está acontecendo o contrário. Ela vê o seu semblante de paz, um semblante de que está carregando e portando a verdadeira palavra de Deus. Muitos até zombam de nós, né? Dizem que estamos desviados, né? Muitos por aí afora dizendo: você saiu, então você está fora, está desviado. Só porque nós não estamos mais em determinados lugares, as pessoas falam: você está desviado, você precisa voltar, né? Mas não é isso que o Senhor Jesus falou conosco. Então, queridos, a zombaria nos chamam de louco, porque nós largamos às vezes um ministério tão grande, um lugar tão bonito, tão maravilhoso, com ar-condicionado, com cadeira acolchoada, para estar num lugar como este, né? Sofrendo calor, frio, né? Numa cadeira não tão confortável. Às vezes a pessoa pensa: é loucura que você fez, né? Mas nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que foi o nosso Salvador que nos trouxe até aqui. Porque existe um propósito muito grande de nos prepararmos, irmãos, para as batalhas que irão vir por aí à frente. Então, queridos irmãos, sabemos que Jesus fez um milagre na nossa vida, abriu os nossos olhos, nos deu coragem para enfrentar o que tiver que enfrentar. Nada nos colocou medo, porque nós sabemos quem foi
que nos tirou daquela situação, irmão. Nada que possa dizer, pode jogar maldição, pode falar mal, pode dizer que nós estamos desviados, pode dizer que tudo que eles possam falar, mas o que importa para nós é que éramos cegos e agora nós vemos. O que importa é que Jesus fez um milagre e agora nós vemos, a graça do Senhor, a maravilha que é a sua palavra, irmãos. Glorifiquemos a Deus sempre, porque nós descobrimos a verdade, nós descobrimos que a palavra não está em detrimento de um ou outro, ela está sempre aqui, ó, é a palavra, é a verdade. A palavra, ela sempre será a verdade, porque ela não somente liberta, nos transforma, a palavra também nos santifica. João 17:17, Jesus está orando para o Pai e diz: olha, Jesus, Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então Jesus nos libertou, abriu os nossos olhos, nos deu coragem para enfrentar, para ver a verdade que estava oculto aos nossos olhos. Bom, quando os vizinhos se acalmam, os irmãos também, vem outra situação também, que está no versículo 13. Eu vou adiantando aqui para a gente encerrar essa palavra. Versículo 13. Depois dos vizinhos, dos amigos que conhecem, né, ter questionado, agora passa por uma outra fase. Agora são outros que querem saber sobre o que aconteceu com aquele cego. Levaram, pois, os fariseus que dantes era cego. 14. Era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram como viam. E disse, olha, ele teve que explicar novamente o que aconteceu. Jesus me curou, né? Tu dizes, aí versículo 17, tornaram a dizer ao cego, tu o que dizes de Jesus, né, do que abriu os olhos? Ele responde que é profeta. Aquele homem foi levado aos fariseus, então foi interrogado, irmãos, mais uma vez. Então, por mais que ele dissesse o que aconteceu, por detalhes, por mais que ele dissesse a maneira e quem foi que lhe abriu os olhos, eles não iriam acreditar. Por quê, irmãos? Porque também estavam cegos. Não conseguiam acreditar. Por mais que estava notório, estava aos seus olhos. Como pode? Às vezes, muitos fariseus já conheciam ele de andar pelas ruas, mas ele era cego mesmo, de nascença, conhecia os pais dele. E agora, como pode ele ver? Nunca se houve um milagre assim em Israel. Então, ali eles estão estarrecidos e querem entender o que está acontecendo, mas eles não vão entender, como a nossa irmã Maria disse, porque eles estavam cegos. Eles estavam cegos. E Jesus mesmo, irmãos, se referiam aos fariseus de que maneira? Que eles eram cegos, guias cegos mesmo. Jesus se referia, olha, vocês são guias cegos, vocês são cegos. Então o próprio Jesus se referia a ele em outros textos, em outras passagens. Mas, irmãos, eles estavam cegos. É a cegueira espiritual que causa isso, a religiosidade. Eles eram detentores da verdade, da palavra, sabiam a lei de cor e salteado, mas estavam cegos, porque poderiam naquele momento entender, poxa, se não aconteceu isso em Israel, nunca aconteceu, então há algo diferente. Esse de fato então é o Messias. Então naquele momento eles poderiam abrir os seus olhos e dizer, poxa, isso nunca aconteceu, só quem faz milagre desse pode ser o Filho de Deus, pode ser então o Messias, mas não, eles estão cegos e eles não creram no que estavam acontecendo. Então, como não creram, não quiseram acreditar naquele rapaz, o que eles fazem? Chamam os seus pais agora. Então agora eles vão chamar os pais daquele homem para dar satisfação do que aconteceu. Acompanhe o versículo 20. Ele diz, o versículo 19, perguntaram dizendo, este é o vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Versículo 20. Seus pais lhe responderam e disseram, os pais dele, sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, nós não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, nós não sabemos. Aí o que ele fala? Ele tem idade. Olha, pergunta para ele já tem idade para saber, para falar. Ele falará por si mesmo, no versículo 22, seus pais, e aí fala o motivo, né, porque seus pais tinham medo de ser expulsos da sinagoga, porque os fariseus já tinham ali falado, de quem falasse de que Jesus era o Cristo, seriam expulsos da sinagoga. Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos, irmãos, estar atentos. Então, havia um medo daqueles pais, daquele rapaz, de perderem ali a sua cadeira na sinagoga. Estavam com medos.
Mesmo diante das evidências do milagre feito na vida do filho dele, os pais daquele rapaz estavam com medo de simplesmente de ser expulso de uma sinagoga. Então, aquela situação fizeram eles vendar novamente os seus olhos, porque, poxa, o meu filho, ele sempre foi cego e realizou um milagre. Não, sim, foi isso que ele está falando. Jesus é quem libertou ele. Então, houve um milagre de fato, mas, irmãos, muitas pessoas preferem ficar presas à cegueira. Foi o que aconteceu com os pais daquele jovem. Foi o que aconteceu, mesmo diante de uma evidência, uma comprovação notória que o milagre aconteceu, eles não querem falar por medo dos líderes. Líderes que muitas vezes são idolatrados, considerados semideuses, né? E que não importa o quão estão distantes do Senhor, ainda existem pessoas que seguem. É o que acontece hoje. Muitos líderes, muitos escândalos, muitas mentiras, muitas coisas ali acontecendo, mas ainda assim, esses líderes, eles arrebanham multidões, né? Sinal como está o povo cego, assim como a liderança cega, assim como a liderança daquela época hoje. Muitas lideranças, irmãos, estão cegas perante a palavra de Deus. E aí, continua o texto. Eles têm medo, então, como eles têm medo, não falam, eles chamam novamente o rapaz. Eles interrogam pela segunda vez aquele homem, irmãos. Está aí no versículo, acompanhe comigo o final, para que a gente possa encerrar aqui. Mas dessa segunda vez ele está mais corajoso, ele está mais incisivo, então ele debate com os líderes religiosos. Olha a coragem desse homem. Então ele agora está destemido, então enfrenta aqueles que estavam dizendo, como pode acontecer isso em Israel? Então ele está ali debatendo. Ele diz, olha, eu não sei, olha, vocês estão falando que não conhecem ele, eu não sei que ele nunca se abriu os olhos de alguém, de um cego de nascença. Se ele não é de Deus, né, ele espanta e fala, olha, espanta-me vocês não saberem a respeito dele. Mas ele diz, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. E ele diz que ele é o profeta. Amados irmãos, é isso que nós devemos fazer frente às ameaças. Esse rapaz, esse homem teve coragem de tanto testificar o milagre que Deus fez na vida dele, como também pregar a palavra àqueles cegos que estavam ali. E ele disse, olha, ele é profeta. E ele diz, olha, vocês querem ser discípulos dele? E ali eles ficam com raiva. E o que acontece no final do versículo? Ele é expulso, né, irmãos? Irmãos, por dizer a verdade, por dizer aquilo que aconteceu com ele, aquele milagre que foi feito, ele agora é penalizado, é expulso da igreja da época, né? Da sinagoga. Então, imagina o desespero, né? Imagina as pessoas em volta também dizendo, está perdido, agora está fora da igreja, agora vai de mal a pior a sua vida. Porque a gente sabe que eles, naquela época, tinham só a sinagoga, né? Era tanto poder político também religioso, então tinha que estar ligado, atrelado a uma congregação, a uma sinagoga. Então ele enfrenta aqueles líderes daquela época, mesmo ele sendo ali tido um milagre na vida dele, mas agora está sendo penalizado por aquilo que Jesus fez na vida dele. E nós, irmãos, alguns de nós não chegamos a ser expulsos dos lugares igual nós estávamos. Nós muitas vezes saímos por conta própria, muitas vezes também nós debatemos, alguns de nós já debatemos muitas questões doutrinárias da Bíblia com outros, né, que estavam contrários à palavra, mas muitos não chegaram a esse estágio desse homem, igual a esse homem de ser expulso da igreja, né, por ali convergir, por estar em debate, por não fazer a palavra ser condizente com aquilo que está falando, né? Mas nós muitos saíram em paz, não houve debates, como se deve ser, né? Mas aquele homem foi expulso. Mas agora ele não tem apoio, então, da igreja, seus familiares, seus pais, né? Imagina o desespero também, porque, poxa filho, você poderia ficar quieto. Fique quieto, você está vendo, mas fica quieto, não fala nada. Mas ele assim mesmo falou. E ali há uma separação também, há um cisma muito grande entre os pais e os filhos. Então está sem apoio da igreja, está sem apoio dos pais, da família, dos amigos. Ele agora está sozinho. E aí
Nós que ouvimos essa situação e esse milagre, irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós temos que ser sinceros, porque às vezes nós saímos de muitos lugares, muitas denominações, e quando nós estávamos lá, havia certas coisas que não aconteciam de fato, né? Nós vivíamos muitas vezes tranquilos, íamos lá, ouvíamos a palavra, voltávamos para nossa casa. Mas, assim como esse jovem, amados irmãos, aconteceram muitas coisas ruins depois do milagre, depois que foram abertos os seus olhos. E muitas vezes nós também pensamos dessa maneira. Quem sabe você nessa manhã cogitou em determinado momento voltar atrás, voltar a colocar as suas escamas, voltar a colocar uma venda nos seus olhos. Por quê? Porque quando você estava em lugares antes, não está acontecendo coisas que hoje você está passando. Por problemas, por situações, por tribulações. Por que então acontece isso? Às vezes você pensa, por mais que possa parecer loucura, como que eu posso agora enxergar e voltar a querer a ser cego? Às vezes você pensa que é loucura, mas talvez você cogitou no seu pensamento isso. Porque lá você estava calmo, você ia para a igreja, voltava para casa e nada acontecia de ruim, de mal, de problema, de prova. Você estava bem, mas agora que você abriu os seus olhos, o milagre aconteceu, você está aqui hoje, mas você já passou por tantas coisas. Você já passou por tanta tribulação, tanto vento que passa sobre a sua vida e você pensa, poxa, lá quando eu estava lá não acontecia, mas agora está acontecendo. E você às vezes cogita no teu pensamento, poxa, o que está acontecendo? Será que isso é normal? É comum? E o Espírito Santo hoje está aqui, irmão, para dizer para você, se você tem esquecido disso, que nós, irmãos, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, irmãos. A batalha, ela faz parte da nossa vida hoje. Lá nós estávamos calmos porque nós não incomodávamos as trevas. Hoje você incomoda as trevas. Hoje você está aqui, você incomoda a maneira como que você vive. Você está aqui hoje, né, orando, buscando ao Senhor. Hoje nós incomodamos as trevas, irmãos. Então há uma oposição do mal contra nós. Há algo contra nós, é claro. Ele não quer que nós vençamos. Ele não quer que nós avançamos o reino de Deus. Então, que você tire todos esses pensamentos da sua cabeça, que é o inimigo das nossas almas, é quem coloca, irmão, planta isso, mas nós sabemos que ele distorce muitas coisas. O milagre feito por Jesus, muitas vezes, a gente acha que não foi necessário, que não era bom para nossas vidas, e que nos tem trazido muitos problemas do que antes. Mas hoje, irmãos, que o Espírito Santo coloque no teu coração, que a luta, ela faz parte, o vento faz parte. Nós abrimos os nossos olhos para algo muito maior. Nós estamos em guerra. E imagina você na guerra cego. Qual a possibilidade de você vencer uma guerra cego? Nenhuma, né? Então, irmãos, nós precisamos estar na guerra com os olhos abertos. Com os olhos abertos para poder portar as armas de Deus, as armas do Senhor Jesus. Não ceda, meu irmão. Fique firme. Continue com os olhos bem abertos, olhando para aquele a quem abriu um dia os nossos olhos. Jesus Cristo abriu os nossos olhos. Mas foi difícil, pensa que foi fácil, foi difícil. Imagina se hoje ele abriu os nossos olhos e vê que nós retrocedemos, que nós voltamos a colocar uma escama nos nossos olhos. Imagina a tristeza do Senhor. Não, então nós vamos marchar adiante, irmãos. Vamos continuar com os nossos olhos bem abertos, olhando para Cristo, porque sabemos que o tempo se aproxima. E aí no versículo 35, para a gente encerrar aqui, 36, 37, 38. Quando Jesus soube do que aconteceu, Jesus tem contemplado, irmãos, a nossa vida. Jesus sabe o que tem acontecido conosco. Olha, quando ele soube tudo o que aconteceu, que ele foi expulso, tudo o que foi feito ali, o que os fariseus fizeram com ele. E tendo encontrado o homem, Jesus então encontra com ele. Ele diz para ele, crês no Filho do Homem? E ele diz, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? E ele diz, já ouviste. Jesus disse, aquele que fala contigo. O homem disse, sim, Senhor, eu creio, e o adorou. Amados irmãos, em certo momento, a palavra precisa nos confrontar também. Embora o Senhor abriu os nossos olhos, há momentos entre esse milagre e o encontro com o Senhor Jesus. Há certos momentos em que a gente esquece do que foi feito e de quem fez por nós. Olha aquele homem, ele foi se dirigir a um tanque chamado Siloé, que significa o enviado. Jesus, com toda certeza, o Messias, irmãos,
já ouviu falar, ele já ouviu falar do Messias, porque frequentava a sinagoga e sabemos que a esperança messiânica era tudo que um judeu queria saber, porque estavam totalmente, amados, destruídos, né? Estavam sendo vassalos do reino de Roma. Então a esperança messiânica era algo que eles sempre ouviram, mas eles, né, estavam querendo um Messias diferente, mas eles ouviam falar do Messias. Então ele ouviu falar do Messias, foi lavar os seus olhos num tanque chamado o Enviado. Mas perceba que no diálogo com Jesus, Jesus disse, olha, você crê no Filho do Homem? Crê naquele que fez o milagre e que já tinha ouvido falar sobre ele, o Messias. E ele diz, quem é ele? Ele não sabia quem era Jesus. Não sabia que aquele que estava ali diante dele, que tinha feito o milagre na vida dele, de abrir os olhos, era o Filho do Homem, era Jesus. Então Jesus disse para ele, sou eu, você já o viste. Então Jesus falou para ele, mesmo cego, você já viu ele, né? É o que curou ele, que realizou aquele milagre, fala com ele. E ele no mesmo momento crê. É claro, irmãos, certas situações nós passamos, que muitas vezes a gente fica um pouco vendado os olhos. Muitas coisas têm acontecido na tua vida, que ainda você precisa enxergar. E hoje esse é o dia que o Senhor Jesus te dá essa possibilidade de enxergar muitas outras coisas. Embora Ele já tenha aberto os nossos olhos para muitas coisas, Ele ainda precisa abrir nossos olhos ainda mais, para que nós vejamos ainda mais claro tudo aquilo que está à nossa volta, tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Vamos orar nesse sentido, irmãos, que você possa ficar de pé hoje, nessa manhã, para que nós venhamos orar, para que o Senhor continue, irmãos, nos dando forças, para que os nossos olhos permaneçam abertos para a glória do Senhor. Propósito maior, o Senhor não faz nada sem motivo, sem propósito. O Senhor, Ele abriu os nossos olhos para que enxergamos, para que também nós venhamos falar para as pessoas que quão distantes elas ainda estão do Senhor. Os versículos 4 e 5, Jesus fala que ele, enquanto é dia, ele precisa trabalhar. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. A volta do Senhor Jesus, na parábola das 10 virgens, é comparado à volta dele, né? Quando meia-noite acontece a volta do noivo. Não que existe um horário determinado para Jesus voltar, não. Mas perceba o que Jesus quer dizer. Quando chegar o momento em que não se pode mais trabalhar, vai chegar o momento em que nós não poderemos mais falar de Jesus. Portanto, enquanto é tempo, Jesus estava trabalhando, trabalhou muito. E Jesus está à destra do Pai, mas hoje Ele nos deu a incumbência, o chamado, o id, para que nós, irmãos, sejamos esses trabalhadores. Esses que vão estar por Ele, abrindo olhos de muitas pessoas que estão cegas. É você, sou eu. Então, enquanto há tempo, é necessário que nós trabalhemos, é necessário que nós avancemos o reino de Deus. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor. Vamos orar ao Senhor para que nós venhamos ter forças e que Ele continue nos dando forças, que os nossos olhos continuem estando abertos para a glória dEle.